Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a este vídeo. Nesse primeiro trimestre de 2023 estaremos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical publicadas pela CPAD. Nesse primeiro trimestre estarei comentando as lições tanto de jovens quanto de adultos aqui mesmo neste canal. Antes de começarmos o vídeo, quero me apresentar a vocês. Eu me chamo José Carlos Filho, mais conhecido como Carlos Filho. Sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus Campo São Cristóvão, pastoreada pelo pastor Melquisedeque Soares dos Reis. Sirvo a Deus e a Igreja como diácono, como coordenador e professor da Escola Bíblica Dominical. Nossa igreja faz parte e é filiada à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado da Bahia, filiada também às Assembleias de Deus no Brasil. Nesse primeiro trimestre de 2023, nós estaremos estudando aqui, respectivamente, a lição dos jovens, que traz um tema bastante importante: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição de hoje que nós estudaremos é a lição de número 1, que traz o tema santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. O texto principal da lição está em Hebreus, capítulo de número 12, e o verso de número 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O resumo da lição diz: o crente deve se esforçar para viver em paz com todos, para ser santo, pois a santificação é indispensável para vermos o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo de número 20, e o verso de número 1 até o verso de número 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porque deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder seus olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após dele, prostituindo-se após de Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Dentro dessa lição, nós falaremos respectivamente sobre 3 pontos da lição que falam sobre o tema central que ela carrega. No primeiro ponto, santo e o profano. No segundo ponto, a santificação. E no terceiro ponto, nós entenderemos quais são os 3 estágios da santificação. É bem verdade que durante toda a Bíblia nós podemos ver que existe um contraste de Deus para o seu povo quanto à questão da santificação. Nós podemos observar dentre a história de que lá no princípio Deus havia feito uma separação entre luz e trevas. É claro que quando Deus fez essa separação entre as luzes e as trevas, o mundo ainda não tinha sido corrompido pelo pecado. Mas depois que o mundo se corrompeu, a exemplificação
sobre a simbologia entre luz e trevas, trouxe um significado mais amplo. As trevas sendo como um estado pecaminoso de trevas em plena escuridão, e a luz sendo contrastada com a santificação, a pureza. Quando nos santificamos, resplandecemos como luz. Quando nós pecamos, ficamos obscuros como a escuridão. E o apóstolo Paulo, certamente quase que em todas as cartas que ele escreve, ele fala muito sobre santificação, que Deus nos chamou, ou que Deus nos elegeu, para que fôssemos santos. A própria palavra diz que aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é sujo, se suje mais. A verdade é que santificação é um atributo de Deus. Logo, todos aqueles que foram chamados por Deus precisam também adquirir esse atributo na sua vida, que é a santificação. A santificação na vida do crente, ela é inseparável. E por falar em santificação, nós entenderemos que santificação é algo que foi requerido no passado, deve ser mantido no presente e ele será intacto no futuro. Tendo em vista isso, nós queremos compreender como é que era vista o santo e o profano no tempo antigo. E aí nós partimos para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o sagrado e o profano. Então, na Idade Antiga, a relação do ser humano entre o sagrado e o profano era determinada por 3 sentimentos. O primeiro sentimento, que era o sentimento de medo, o sentimento de poder e o sentimento de desejo. O medo é o que caracteriza o afastamento daquilo que é profano. O poder traz a representatividade de uma liderança religiosa. E os desejos são os impulsos à própria vontade, que são os desejos carnais. Logo, na Idade Antiga, o sagrado tinha correlação com aquilo que era religioso. Era tido como aquilo que era visto como ritos, como cultos, como celebrações. Já o profano, na Idade Antiga, era visto como tudo aquilo que não era religioso. Então, o contexto da Idade Antiga a respeito do que é sagrado e profano são 3 sentimentos que são correspondidos, entre eles medo, poder e desejo. E a visão que a Idade Antiga tinha dessa relação entre os homens com aquilo que é sagrado era profano, era visto com que aquilo que corresponde à religião, isto é sagrado, e aquilo que não corresponde à religião, isto é profano. Você vai ter essa ideia que quando os judeus olhavam para as outras nações pagãs, eles se viam mais sagrados do que eles por causa de seus cultos, ritos e a sua religiosidade. Você pode observar que existe um questionamento, ou principalmente o profeta Abacuque, quando Deus lhe diz que usará os babilônicos para punir Israel, ali no período pré-exílio. E ele começa a questionar a Deus, por que usará o ímpio para corrigir a Israel? Sendo que o ímpio, diante de Israel, era visto como mais santa do que os próprios babilônicos. A ideia é que todos eles acreditavam que por eles terem culto, por eles terem templo, por eles terem ritos, isso o tornava mais sagrado do que aqueles que não tinham essas coisas, o que tornavam eles profano. Na verdade, o que a gente sabe através da Bíblia é que cultos, ritos, não nos tornam mais santos do que aqueles que não praticam essas coisas. A santificação, ela está um pouco mais aprofundada e não se resume à nossa religiosidade, mas se resume a alguns caminhos que trilhamos, algumas entregas que fazemos para que possamos estar mais perto de Deus. Mas sobre o contexto da Idade Antiga, esta era a visão daquilo que era sagrado e daquilo que era profano. Nesse segundo ponto, do primeiro tópico que nós estamos falando, fala-nos sobre a concepção e a vinculação
com o sagrado. A sociedade, de um modo geral, ela tem uma visão e uma concepção bastante diferente do que nós sabemos sobre o que é ser santo. As pessoas que não são crentes recebem tantas informações a respeito de Deus que elas não têm uma concepção autêntica sobre o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, mas elas acreditam, né, na esperança que haverá uma vida após a morte e por isso tem ali uma ideia de quais ritos e práticas devem fazer para alcançar esse estágio de vida após a morte. Esse complexo, né, dessas pessoas que buscam esses ritos se resume a algumas pessoas que se abstêm de algumas coisas, buscando essa santidade. É claro que de forma muito errada, mas acabam fazendo isso porque, entre aspas, acreditam que essas práticas e esses ritos as tornarão santas. Por exemplo, existem pessoas que rejeitam o uso de bebida alcoólica, tem pessoas que vivem uma vida regrada, elas não saem para festas, para curtição. É a famosa pessoa que nunca aceitou a Jesus e ela diz: eu sou quase crente porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Outras até usam algumas coisas que estão na Bíblia, outras só mantêm relações sexuais após o casamento. Isso são obras boas? São, mas isso não nos torna santo. Nós temos uma concepção muito ampla na palavra de Deus que nos indica qual o meio de sermos santificados. E abster dessas obras, mas sem a conversão, sem o reconhecimento pleno de que Cristo é o Salvador da sua vida, essas meras obras elas se tornam mortas, porque elas não as santificam, elas não trazem santificação. Existem pessoas, por exemplo, que alegam que foram batizados ainda quando crianças e por causa disso eles vão ser santos. Outros que participam de uma missa ou que participam ali da chamada Eucaristia e acham que essas coisas as tornarão santas. Essa é a concepção da sociedade de um modo geral, que por terem diversas informações a respeito de Deus, não tem uma compreensão legal sobre o que é ser santo. Então, existe tanto uma concepção entre o sagrado e o profano na sociedade antiga, e a sociedade atual compartilham dessa visão, né, de que existem ritos e práticas que as tornarão santas através dessa esperança que elas têm de uma vida após a morte em alcançar esse estágio de santidade. Esse terceiro ponto do primeiro tópico que nós estamos estudando fala sobre a mediação entre o sagrado e o profano. Sabemos que o sagrado e o profano, eles são antagônicos, tá? O sagrado vem de Deus e o profano provém do maligno. Na antiguidade, as coisas de Deus eram gerenciadas. Existiam 3 ofícios que gerenciavam essas coisas, né? Que faziam essa mediação, que eram os representantes que Deus havia estabelecido. Em primeiro lugar, o rei, que era aquele que era posto por Deus para comandar o povo. O segundo representante era o sacerdote, era aquele que serviria, o sacerdote e o sumo sacerdote. É aquele que seria responsável pelo culto, pelos ritos, pela oferta que o povo daria, oferta por expiação de pecados. Era o responsável pela casa de Deus, por levar o povo a Deus. Já o profeta também era alguém chamado por Deus, que este profeta, diferentemente da função de sacerdote, ele não levava o povo a Deus, mas o profeta trazia Deus ao povo. Através da oferta de sacrifício, o sacerdote levava as causas do povo a Deus. E através do profeta, o profeta trazia a revelação de Deus ao povo. Então esses eram os mediadores que haviam lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, na Idade Antiga. A vida religiosa dos hebreus estavam plenamente relacionadas e associadas aos elementos sacros que neles haviam,
que seriam a guarda do sábado, o templo, os sacrifícios e também os sacerdotes que serviam a Deus e levavam as causas do povo. Segundo ponto da lição, o que é santificação? A palavra santo no hebraico é kadosh e santidade é kodesh. Este termo indica a separação daquilo que é comum ou impuro. O termo também pode ser empregado para a consagração, como foi usado em Levítico, para a consagração dos sacerdotes, ou também como a consagração do altar. O termo também pode ser empregado como ocorreu com a consagração de um lugar, que foi o Monte Sinai. Esse termo também amplifica e traz qualificação de Deus, um ser santíssimo, julgar os pecados. Segundo ponto, falaremos sobre as leis de Deus sobre os pecados sexuais. Em Deuteronômio capítulo de número 22, a partir do verso de número 13 ao 30, nós temos uma relação sobre Deus falando sobre os pecados sexuais. A verdade é que Deus queria blindar o seu povo e queria exortá-los a respeito de não se deliberarem aos pecados sexuais, porque eles haviam sido consagrados pelo Senhor para serem santos e eles estavam cercados de povos que tinham esses tipos de conduta. Contanto, isso seria um pecado muito grande e eles poderiam se contaminar. Paulo também, escrevendo as suas cartas, demonstrou muito interesse a respeito sobre falar sobre a preservação do cristão em relação aos pecados sexuais, porque esses pecados sexuais, eles acabam com a pureza do templo, que é o nosso corpo, onde Cristo habita. Nós precisamos ter cuidado com os pecados sexuais, porque os pecados sexuais têm um poder muito danoso de destruir pessoas e também destruir uma nação. A exemplo disso que nós vemos neste tempo são uma desmoralização a respeito desses princípios. Como nós falamos a respeito do sexo antes do casamento, que se constitui prostituição e fornicação, mas também existe algo muito terrível nos nossos dias que é chamado de pornografia, que também se caracteriza a um pecado sexual, aonde o prazer está acima de tudo. Então, nós devemos, principalmente nós jovens, tomar cuidado com esses pecados sexuais, porque além de ferir o nosso corpo, entristece o Espírito Santo que habita em nós e é uma afronta para Deus, que é um ser santo, que nos chamou para ser santo e nos preserva em santidade. Que nós possamos buscar a Deus e, assim como José, correr dos desejos e dos impulsos carnais, para que possamos preservar os nossos corpos santos, puros e irrepreensíveis diante de Deus. A santificação ou santo, na Septuaginta, versão grega mais antiga da Bíblia, refere-se à santificação como separação das práticas pecaminosas. A ideia aponta para a consagração e a dedicação ao serviço de Deus com aparato à sua justiça e à sua plena vontade. Neste terceiro ponto da lição, falaremos sobre os 3 estágios da santificação. Nós sabemos que a santificação ela tem 3 estágios. O primeiro estágio da santificação é posicional ou inicial. Esta é aquela que quando nós aceitamos a Cristo e somos regenerados pela obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, quando reconhecemos e entregamos as nossas vidas a Ele, o Espírito Santo, que é o agente santificador, ele passa a residir dentro de nós. Esta santificação é a posicional ou inicial, porque através da obra da justificação, nossos pecados são perdoados e a partir desse momento, quando o Espírito começa a habitar dentro do nosso coração, ele começa um processo de transformação do nosso interior. Paulo diz à igreja de Corinto que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós e que nós já não somos de nós mesmos. Então, a santificação inicial ocorre nesse estágio. Reconhecer Cristo como Salvador, o Espírito Santo passar a residir, aí sim nós seremos santificados através da obra da justificação de Cristo Jesus no Calvário.
A segunda, progressiva. Esta é aquela que ela ocorre através do progresso da caminhada do crente no Evangelho, através do progresso da caminhada cristã. É o processo de santificação. Quando nós estamos passando por essa santificação progressiva, isso traz-nos a compreensão de que nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Cristo. Fomos nascidos do Espírito. Essa nova natureza trará para nós uma concepção diferente daquela que tínhamos antes de conhecer a Deus. É quando nós praticamos os exercícios da fé cristã, o que nos traz a santificação. Então, através dessa santificação progressiva, que conduz à prática das atividades referentes à fé cristã, nossa velha natureza ela é mortificada a cada dia, o nosso espírito é vivificado a cada dia, através da edificação que é dada pelo Espírito, pela sua palavra, pela oração, nós passamos a ser santificados, o que faz com que nós mortificamos as obras da nossa carne, trazendo para nós a santificação. Mas isso requer também uma vigilância muito grande. Por quê? Porque o velho homem ainda existe e ele ainda está dentro de nós. E esta santificação, ela só é concreta quando nós permanecemos fazendo aquilo que confere as práticas da fé cristã. Então precisamos tomar cuidado, porque o velho homem ele vai sempre querer se manifestar. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Este cair é um homem velho interior que ainda está dentro de nós, que pode querer se soltar. Aí existe o aconselhamento bíblico de que devemos mortificar os nossos corpos, mortificar os nossos membros e levar todo o pensamento cativo ao serviço de Cristo. Fazendo isso, a nossa santificação será mais plena. E o interessante falar sobre isso é que Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27, nós entenderemos que ele fala que Deus salvou, pagou, comprou a igreja, santificou para que ele possa apresentar para ele mesmo uma igreja santa e irrepreensível. Irrepreensível é um cristão que é santo e não tem sobre ele nenhum dolo. Lembra de quando Jesus olhou para Natanael e diz: eis aí um israelita verdadeiro em que nele não há dolo. Jesus estava dizendo: Natanael, tu és verdadeiro e em ti não há defeito. É dessa forma que Deus quer nos receber. Que o Deus de paz vos santifique em tudo e preserve em vossos corpos, alma e espírito, plenamente santificados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos galgar, precisamos caminhar para que a nossa santificação continue tendo avanço progressivo, para que possamos agradar a Deus em nosso corpo, em nossa alma e também no nosso espírito. E por fim, a santificação final é o que corresponde ao nosso corpo ao final da trajetória cristã, quando nós passaremos a ter um corpo transformado e incorruptível. A Bíblia diz que quando Jesus voltar nas nuvens, os mortos ressuscitarão e os seus corpos serão transformados. E nós também, que seremos arrebatados, nesse momento de arrebatamento, receberemos um corpo incorruptível, isto é, um corpo que não se corrompe, um corpo que já não mais peca. Porque enquanto estamos nessa carne, enquanto habitamos nesse templo corruptível, a nossa tendência é pecar, nossa tendência é nos afastar de Deus. Mas quando nós formos revestidos daquilo que é incorruptível, isto é, a glorificação em nossos corpos, através da plena santificação, através desse estágio e essa transformação, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, plenamente santificados. Seremos santos assim como Ele é santo. Então nós compreendemos ao final dessa lição
que a santificação é o único caminho que nos leva à vida eterna com Deus. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações através de sua palavra. Que o Espírito Santo nos encoraje e nos leve por este caminho para compreendermos aquilo que é santo e praticarmos os exercícios para a santificação. Que o Espírito nos auxilie, nos oriente e nos instrua no caminho que devemos andar, o caminho que nos leva para o céu. Estude a sua lição, leia a palavra de Deus, ore, porque Deus te dará uma visão ainda mais profunda sobre aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu te espero na próxima aula. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo para que esta aula seja expandida para as mais pessoas. Considere se inscrever se ainda não é inscrito e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.